águas e Ele também vai abrir sobre as suas vidas. Amo vocês, queridos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda. Deus é bom em todo o tempo. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Breve, esse culto não é um culto longo. Tem que ser um culto mais breve. Vou tentar ser o mais breve possível. Mas que lindo, porque começou dezembro. Olha aí. O ano está acabando. Né? Meu Deus do céu. O decreto para o mês de dezembro é esse aqui. Diz assim. Abaixa um pouquinho o som. Porque eu acho que o som estava muito alto. Tá? Assim, pode abaixar um pouquinho, tá, Edson? Diz assim o decreto de dezembro. Eu sou o Senhor de todos, até daqueles que não me buscam. Eu lhes entregarei salvação e encherei as casas da minha alegria. Como vinho em odres que não podem ser rompidos, assim será o povo que não quebrou a minha aliança. Como a casa de um noivo, que a festa não cessa, assim será a sua descendência, diante da minha presença. Um tempo de refrigério chegou, e a hora da minha salvação está manifestada. Todos de perto e de longe dirão: o Senhor teve misericórdia do seu povo, e não desprezou a sua herança. Nos lábios dos meus servos lhe dirão: louvado seja o nome do Senhor. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvo-te os povos de todos. Salmo 67, versículo 3. Amém? Glória a Deus. A manifestação da salvação e da glória do Senhor. Então que esse decreto se manifeste na sua vida, na sua casa, na sua família este mês. Amém? Salmo 1 diz assim. Antes, Salmo 1, versículo 2, diz assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite, de dia e de noite. Não entendi? Fala mais alto, amor. As crianças vão passar a linha. Aí reparei agora? A oferta é agora, já. No final, não agora, amor. Vou fazer agora. A pastora está controlando, você viu? Ela me controla, irmão. Você viu? Tá tudo bem. Ela me ajuda, é a minha ajudadora. Ela me ajuda em tudo. Posso voltar aqui? Então vamos lá. Momento de prosperidade. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos repetir isso? E tudo quanto você fizer prosperará. Então eu quero lhe dizer que nas suas mãos, porque a gente faz as coisas com as mãos, é o agir. Tudo que você fizer irá prosperar. Esse é um decreto do Senhor estabelecido na sua vida hoje. Amém? Meditar na palavra, estar em Deus. Quando nós meditamos na palavra, nós mergulhamos em Deus. E Deus está dizendo: se você mergulhar em mim, de dia e de noite, ter o seu coração, os seus pensamentos em mim, então você será como uma árvore. E essa árvore dará fruto. Mas tem o fruto do tempo certo. Então, eu quero até lhe dizer, aquieta o teu coração. Se você está em Deus, e se você é um discípulo fiel,
nos dízimos, nas primícias, nas ofertas, aquilo que Deus preparou para você está chegando. Amém? Não tem como falhar, porque toda semente entregue nas mãos do Senhor, honrando a Deus, o futuro fica escravizado e obrigado a lhe devolver o fruto dessa semente. Então você viverá o sobrenatural, aquilo que Deus preparou no tempo certo, Ele chegará na sua vida e na sua casa. Amém? Eu quero consagrar as finanças deste povo hoje. Fique de pé, por favor. Eu quero, neste momento de consagração, orar ao Senhor e pedir agora que a sua vida financeira seja consagrada ao Senhor. Quero que você consagre isso junto comigo. Esse mês de dezembro é um mês de muita atividade, é um mês de muita agitação, mas é um mês mais curto, é um mês que tem aí 20 dias, né? Porque depois tudo para, né? Mas eu quero lhe dizer que nesses 20 dias Deus vai lhe surpreender, de uma forma sobrenatural, amém? Deus vai abrir novas portas para você. Quem aqui está desempregado? Não estou trabalhando, pastor, faz assim, não estou trabalhando. Quem não está trabalhando? Fique sua mão levantada. Fique sua mão levantada. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus. O Senhor é um Deus de milagre. Eu lhe peço que os céus sejam abertos agora, Senhor Deus, sobre a vida destes filhos que aqui estão. Eu consagro, Senhor Deus, a vida financeira deles. Que o Senhor agora abra a porta da oportunidade, Senhor Deus. Mas eu lhe peço, Pai, seja algo sobrenatural. A manifestação do seu cuidado. Porque o Senhor é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, Senhor Deus. E eu lhe peço em nome de Jesus, que eles sejam surpreendidos, Senhor Deus, com este poder sobrenatural, e que o Senhor prepare esse futuro, pois 2024 será extraordinário na vida deles. Hoje está se encerrando, esse é o último mês deste ano, um mês até mais curto, mas o Senhor fará grandes coisas em nosso meio, e eu creio em nome de Jesus, e esses filhos receberão alegria nos seus lábios, haverá alegria nesta casa, Pai, porque o Senhor se manifestará de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Quem quer viver uma mudança na sua vida financeira? Fique sua mão levantada. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora, Pai, este povo que está aqui com as mãos levantadas ao Senhor. Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito maligno, Pai. Todo espírito do mal, Senhor Deus. Todo Exu tranca-rua, Pai, caia por terra agora, que tranca as finanças do seu povo. O Senhor nos deu uma promessa, vida abundante, Senhor Deus. Então nós consagramos agora, Pai, as finanças deste povo, Pai. Essas mãos levantadas que almejam, desejam, e o Senhor é aquele que concede os nossos sonhos. Eles estão sonhando, Pai. E eu lhe peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor libere uma nova oportunidade, Pai, que haja promoção, que haja crescimento, que haja novas ideias, que haja novo empreendimento, Senhor Deus, que o Senhor leve o seu povo a empreender de uma forma sobrenatural, Pai, não pela força do braço, não pela força do homem, mas pelo Teu Santo Espírito, ó Senhor Deus. Eu oro agora, eu consagro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, e quebro todo o intento do maligno, toda a intenção de Satanás, todo espírito do mal que tenta retaliar, Senhor Deus, que tenta prender, que tenta lhe subjugar. Eu repreendo agora em nome de Jesus, todo espírito maligno seja subjugado pelo poder que há no nome de Deus, porque há poder no nome de Jesus, e todo mal caia por terra, e as janelas do céu sejam abertas, Senhor Deus, e as bênçãos do Senhor alcance os seus filhos, pois eles viverão o melhor, eles comerão do melhor dessa terra, Senhor Deus, pois é o Teu desejo, a Tua vontade, pois são Teus filhos, Senhor Deus, e eu profetizo agora, em nome de Jesus, Senhor, um tempo novo, uma nova fase, Senhor Deus,
o desatar da tua glória e do teu sobrenatural, Senhor Deus. Os milagres que o Senhor tem preparado estão nas regiões celestiais, Senhor Deus. Seja liberado agora, Pai. Nós ligamos agora, nós ligamos na terra. Seja ligado no céu, Senhor Deus, e o sobrenatural do Senhor se manifeste, Pai. Eles entrarão este novo ano, Pai, com alegria e júbilo nos seus lábios, Senhor Deus, com alegria no seu coração, dizendo que o Senhor grandes coisas fez, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de milagre. Eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, esse desatar, Senhor Deus. Vendas se multipliquem, Senhor Deus. Que o sobrenatural se estabeleça, Pai. Que haja crescimento no faturamento dos empresários, Senhor Deus. Que eles prosperem, Pai. Que o Senhor dê novas ideias, que abram novas empresas, Senhor Deus. Que avancem no propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu profetizo. Nós consagramos agora, Senhor Deus, as finanças deste povo nas tuas mãos, pois o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo está no teu controle. E no tempo certo haverá o fruto, Senhor Deus. As folhas não vão cair, não acabará a alegria, a paz, não acabará, Senhor Deus, o refrigério, pois serão como árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Águas vivas fluirão no interior do teu povo, águas vivas fluirão nessas finanças. Eles terão abundante para abençoar, Senhor Deus, para abençoar o teu reino, para abençoar os mais necessitados. Em nome de Jesus eu profetizo uma prosperidade fora do comum para este povo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tome a sua oferta, seu dízimo, sua primícia, e vamos honrar a Deus. Deus não despreza aquele que é fiel. Deus não despreza aquele que tem um coração rendido diante dele. Deus vai lhe surpreender, eu creio nisso, amém? Vamos adorar a Deus, traga a sua oferta com alegria. Das palmas, igreja linda! Que quebra o jugo do meu pecado, não mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra, promoção, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou meu lugar.
Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Ó que tremenda graça. Ó que infalível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberta, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rasga o céu, meu irmão, rasga o céu, diga forte, vamos lá! Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Ó que tremenda graça. Ó que infalível amor. Tomou o meu lugar. E a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ó que tremenda graça. Tomou o meu lugar. E a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Forte esse aplauso pro Senhor Jesus. Dê um abraço em duas pessoas. Diga para assim: que o mês de dezembro seja o melhor mês deste ano na sua vida. Ora baba xarabadaraba caiarabadabas. Mantui que mexere caiarabaxerema. Da baba baba baba. Aleluia. Depois de você abençoar esse irmão, essa vida aí do céu, meu Deus do céu, foi um mover sobrenatural agora. Só com a bênção desse irmão contagiante, sinta a unção daqui fluindo. Olha, na unidade Deus libera a bênção e o sobrenatural. E uma chuva. Podeis sentar, tome o vosso lugar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Acho que as crianças já foram para o ministério infantil, né? Deu tempo, né? Ok. Vamos para o momento da palavra. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 19. Eu vou 19, eu vou ler do 16 ao 22.
Vocês encontraram? Para quem está nos visitando, muito prazer. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou o jovem pastor dessa igreja. Meu nome é Reinaldo. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, sinta-se amado, porque uma coisa que a gente aprendeu aqui foi amar. Amém? Que Deus te abençoe. Vocês encontraram aí o texto? Amém ou não amém? Então vamos lá. E eis que, aproximando-se, disse-lhe. Quem se aproximava era um jovem rapaz, que tinha muitas posses. E a Bíblia chama ele de o jovem rico. E diz assim, e eis que, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Versículo 22. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pai, nós te damos graça, obrigado, gratidão pela tua palavra, gratidão por essa noite, por este culto da consagração. Obrigado pela tua presença, que é notória neste lugar, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós, Senhor Deus. Nós estamos encerrando este ano, este é o último mês, mas nós somos gratos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor proveu, o Senhor salvou, o Senhor fez milagres, o Senhor nos consolou, e obrigado porque o Senhor nos deu direção, até aqui nos ajudou. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos escolhido para a expansão do teu reino, para projetos que ainda nem podemos imaginar, Senhor Deus, mas dá para ter pelo menos uma perspectiva da grandiosidade que o Senhor tem preparado para nós, Senhor Deus. Obrigado por tudo isso, nós somos gratos ao Senhor. E eu lhe peço que a tua palavra agora, Senhor Deus, entre ao coração dos teus filhos, que ela possa ser enraizada, amadurecida, e possa dar os seus frutos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Versículo de número 16, que eu acabei de ler para vocês. Interessante, um jovem, ele vai até Jesus fazendo um questionamento. E um questionamento sobre a vida eterna. Ele queria saber ali, né? O mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna, né? O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Interessante, porque ele era estudioso. Naquela época, os filhos dos judeus, todos eram estudiosos, conhecedores da palavra de Deus, porque isso era comum e é ensinado dentro dos lares, nas suas casas, nas sinagogas e tudo mais. Mas interessante, porque ele tinha aqui uma concepção diferente. Ele queria saber que bem ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Ele entendeu que Jesus era o Messias, ele entendeu que Jesus estava ali, estava falando sobre a salvação, ele entendeu que Jesus veio mostrar o caminho
para viver a eternidade, que essa vida era passageira. Mas aí, o que ele não entendeu é como conseguir a vida eterna. E ele questiona Jesus dizendo o seguinte: Jesus, que bem eu devo fazer? Que comportamento bom eu devo fazer para poder ter a vida eterna? Qual a atitude boa que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Quem sabe ele estava pensando, será que se eu der esmolas, eu vou fazer um bem e vou ter a vida eterna? Será que se eu visitar os idosos, eu vou fazer o bem e vou ter a vida eterna? Será que se eu ajudar os órfãos, então eu vou estar fazendo o bem e vou ter a vida eterna? Que bem, que comportamento bom eu posso ter para obter a vida eterna? E era esse o questionamento. Não foi isso que ele disse aqui, versículo 16? Que bem farei para conseguir a vida eterna. Claro, Jesus diz para ele assim: querido, o que você precisa fazer para adquirir a vida eterna é guardar os mandamentos. Ou seja, obedecer os mandamentos de Deus. Ele diz isso no versículo 17. Obedeça todos os mandamentos que o Senhor tem dado para você. Não só obedecer, mas a palavra que Jesus usou foi guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos é diferente de saber os mandamentos. Guardar os mandamentos também é diferente de só obedecer os mandamentos. Guardar os mandamentos, Jesus está dizendo, ele se refere a que os mandamentos de Deus sejam introduzidos. Guardar é introduzir, é colocar para dentro. Então guarde os mandamentos, tenha eles dentro do seu interior, na sua concepção de vida, no seu dia a dia. Jesus estava dizendo para ele: guarde os mandamentos. E aí, é claro, ele ainda, o jovem com aquela concepção de que a bondade ou ser bom o levaria para o céu, que só isso já era o suficiente, né? Eu preciso fazer alguma coisa para ir para o céu. E aí Jesus dizendo para ele assim: esses mandamentos precisam ser guardados. Interessante que o apóstolo João também, quando escreveu a sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 3 do apóstolo João, ele diz assim: porque este é o amor de Deus, né? Eu vou até ler para você o versículo anterior. Põe aí o versículo 4, 1 João, esse aí é o evangelho de João. Coloca a primeira carta de João, isso. Quando fala cartas, são as cartas escritas, que eles escreveram. E quando fala o evangelho, se refere aos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. 1 João, isso. Versículo de número 5, capítulo de número 5, perdão, versículo 3. Ele diz assim: porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Mas o versículo 2, por favor, eu quero ler o 2 e o 3. Diz assim: nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. É Deus dizendo: quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então nisso nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus e quando nós guardamos os seus mandamentos no nosso coração. O versículo 3, porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos esses mandamentos, que eles sejam introduzidos em nós. E porque esses mandamentos, eles não trazem peso, muito pelo contrário, eles trazem um norte, eles trazem vida, eles trazem cura, eles trazem libertação, e eles nos levam para a vida eterna, os mandamentos de Deus. Posso ouvir amém? E aí, claro, o jovem ali, pensando no seu interior: bom, eu vou encontrar então quais são as minhas atitudes boas, o meu comportamento bom, que vai me levar para o céu. Eu não sei se você já conheceu gente assim. Eu já conheci. Uma vez a pessoa dizendo assim: eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não defamo ninguém, eu sou bom com meus pais, com a minha família, tal. Eu sou bom, eu vou para o céu. É um conceito.
como esse, desse jovem que está aqui tendo esse diálogo com Jesus. E aí ele pergunta para Jesus: Jesus, quais mandamentos? Quais são esses mandamentos? E aí Jesus disse: Jesus se refere agora aos mandamentos que foram entregues a Moisés no Monte Sinai, as tábuas da lei, e que está descrito na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20. Está descrito na Bíblia sua evangélica, está descrito na Bíblia católica, toda a Bíblia que você pegar e for em Êxodo 20, você vai encontrar os mandamentos, os 10 mandamentos. E você abre lá e vai entender. Aí Jesus diz assim, sobre os mandamentos: você não vai matar, não matarás ninguém. Você não cometerás adultério. Lembrando que o apóstolo João também diz assim, que aquele que ele machuca, magoa, ou traz um dano muito ruim ao seu irmão, ele se torna homicida. Porque o matar aqui não só matar de tirar a vida, mas tem gente que mata as pessoas na sua alma, nos seus sentimentos. E tem gente que passa a vida morta, presa num trauma, num problema, porque alguém foi muito feroz e machucou as suas emoções a este ponto. Ele diz aqui: não cometerás adultério. Então vai permanecer firme, sem cair, mas ser fiel ali ao seu cônjuge. E de fato nós sabemos que não é todo mundo assim. Tem gente que comete adultério, tem gente que sabe que isso é errado, até conhece o mandamento, mas o mandamento não está guardado no seu coração, e ele cai, e ele erra, e ele se perde e comete adultério. Aí Jesus também diz assim: não furtarás, não vai furtar nada de ninguém, não vai pegar aquilo que não é seu. E agora que ficou até mais leve, tem muita gente que pega o que é dos outros e nem se importa, e às vezes até justifica. Se a esposa pega o dinheiro do marido escondido, isso é furto. Se o filho pega o dinheiro do pai escondido, é furto. Não furtarás, não é? Se você pagar uma conta de supermercado e a pessoa te der o troco errado, e você olhar o troco errado e pôr no seu bolso e ficar quieto, você furtou. Porque aquele caixa vai pagar, o patrão não vai deixar em branco. E você furtou, porque você viu. Ai, eu nem percebi. É inocência. Mas se você viu, e alguns até um gelinho no coração, aí pensa assim: não, Deus me abençoou. Eu não vou nem fazer nenhuma pergunta aqui, eu vou só falar, tá bom? Mas acontece. Isso acontece. Isso acontece de outras maneiras também. Aí Jesus continua dizendo: você não dirás falso testemunho. Isso aqui não acontece na restauração. Não, aqui não, pode ser em outros lugares. Dizer falso testemunho de outra pessoa, não, aqui ninguém diz. Aqui todo mundo é sincero. Aqui ninguém faz preconceitos do outro. Ninguém. Não é que às vezes a pessoa fala do outro, e quando descobre que o que está falando não é, fala assim: mas eu imaginei que era. E não sente peso no que está fazendo. Ei, escute. Se você imaginou que era e falou, é falso testemunho. Você não tem o direito de imaginar o que as outras pessoas pensam, o que elas fazem e como elas se comportam. Você pode até pensar, mas você não pode falar. Porque se você falar, se tornou um falso testemunho. Porque as pessoas acham que falso testemunho é só quando você faz com a intenção de fazer. Mas quando você faz sem a intenção, mas imaginando que é aquilo, e depois você descobre que não é aquilo, e isso é muito comum. Muito comum. É muito comum as pessoas se conhecerem, e a pessoa diz assim: uau, eu pensava diferente a respeito de fulano. Quando eu conheci a sua história, agora eu penso diferente.
Quem já teve essa sensação? Porque pensou a respeito de alguém, mas quando conhece a pessoa, vê que ela é diferente. Diferente do quê? Do que você pensava. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode até pensar, mas a gente não pode fazer falso testemunho. Posso ouvir amém? E aí diz assim, honra o teu pai e honra a tua mãe. E é notório, todo mundo aqui deve honrar pai e mãe. Se não honra, honre. Se não faz, faça-o. É importante. A honra não é algo que se merece. Meu pai não merece ser honrado. Não é isso que Deus está dizendo. Honra seu pai se ele merece. Não, ele diz assim, você deve honrá-lo, porque ele é pai. Mesmo que ele não mereça. Mas você precisa fazê-lo. Quem está me entendendo? Então, honre pai e honre mãe. E mais interessante, e aí ele diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai amar o seu próximo. E às vezes as pessoas acham que amar o próximo é amar o próximo, bem próximo, né, de você. E às vezes as pessoas, elas amam o próximo, no discurso, na palavra. E o amar o próximo não é no discurso somente. O amar ao próximo é um comportamento, é uma atitude, é uma ação. O que diz que você ama não é o que você fala, mas o que você faz. Palavras inspiram e atitudes transformam. É o slogan do nosso Instituto Viva. Instituto Viva quer dizer viver, integrar, valorizar e amar. Palavras inspiram, mas atitudes transformam. Então amar o próximo não está nas palavras, mas está no que a gente faz pelo próximo. Jesus descreveu aqui 6 dos mandamentos, mas ele descreveu os mandamentos que se relacionava com o próximo, com o seu próximo, né? Não matarás, está relacionamento com o próximo. Não furtarás, é com o próximo. Dizer falso testemunho é com o seu próximo, né? Honrar pai e mãe diz respeito ao próximo. Porque os 10 mandamentos, 4 deles diz respeito do homem com Deus. E o outro 6 dos 10 diz respeito do homem com o seu próximo, do ser humano com o seu próximo. E Jesus trouxe aqui nesse momento, nessa discussão, estes mandamentos que falam a respeito do seu próximo. Aí eu lendo esse texto, eu vejo assim uma altivez nesse menino, porque ele faz uma pergunta, ele faz uma afirmação e uma pergunta. Ele diz para Jesus, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, mas ele era jovem. Tudo isso eu tenho feito como se estivesse fazendo há muito tempo. O jovem fala que a vida dele é como se fosse muito. Só quem chega depois dos 40 sabe que ser jovem, né, tem muito tempo ainda pela frente. E aí os mais velhos vão entendendo que a maturidade vem vindo, né? Quem é mais velho entende, pensa diferente. Aí olha o jovem e fala assim, meu Deus, tem tanta coisa para aprender. E ele diz assim, tudo isso eu tenho feito desde quando eu sou moço, desde a minha mocidade. O que mais eu preciso, né? Porque ele quer saber, o que ainda me falta? O que me falta? Eu tenho feito tudo, então não me falta nada. O que me falta? Jesus. E essa altivez e essa, pode ser aí, beirando o nível de arrogância, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus diz que Ele abate todo o coração que se torna arrogante ou altivo, né? O nosso Deus, Ele abate, mas o coração humilde Ele honra. Todo coração humilde Deus honrará. E aí, nós precisamos tomar cuidado, porque de achar que nós somos bons o suficiente. Aprenda uma coisa, nós não somos bons o suficientes. Nós somos agraciados por Deus. O que você sabe é porque Deus te ensinou. Porque Deus deu condição para você aprender. É que Deus te deu inteligência. É que Deus te deu força para você aprender. Então tudo que você é, quem você é hoje, é graças ao Senhor. Graças a Deus. E você precisa entender isso e ter isso no seu coração. Reconhecendo a soberania de Deus que Ele tem para a sua vida. E que o que Ele tem ainda é muito maior do que você pode pedir ou imaginar. Posso ouvir amém?
E aí sim, no versículo 21 vem tudo. O discurso de Jesus, a resposta de Jesus, aí dá um checkmate nele. Diz para ele assim: então tá bom, se queres ser perfeito, porque ele não era. Ele achava que era, mas não era. E às vezes nós achamos que nós somos, quando não somos. Não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. A apóstola Thaís, minha esposa, não é perfeita. Você não é perfeito. Você tem muita falha. Eu também. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que aprender a suportar. Então a gente suporta em amor, não é? Diga a pessoa perto de você: aprenda a suportar em amor. Diga para a pessoa assim, principalmente o pastor. Puxei a sardinha, né? Eu sou fácil, não sou nega. Muito fácil de me amar, não é verdade? Eu sou. Eu tive duas escolas, como não ser um pastor e como ser um pastor. Por isso eu me esforço para ser um bom pastor. Se eu estiver falando alguma parte, pode me dizer. Eu vou fazer a gestão das minhas emoções e me aperfeiçoar, porque eu não sou perfeito. Se queres ser perfeito, aí Jesus fez uma proposta para ele. Vamos trocar as coisas. Vamos trocar o que é humano por que é divino. Porque até agora você só está interessado em saber aquilo que é comportamento. O que você pode fazer nessa terra. Vamos mudar essa história. Vamos mudar do natural para o sobrenatural. Vamos tirar o que é material pelo que é espiritual. E o que Jesus disse para ele? Disse assim: você vai fazer o seguinte, você vai, pega todas as suas propriedades, vende tudo, dá tudo para os pobres, porque aí você terá um tesouro no céu. Ou seja, porque isso que é natural não te levará para o céu. O que você tem não te levará para o céu. O que você possui não te levará para o céu. Você não é o que você tem. Você não é o que você tem. Não é o telefone da maçãzinha que te faz ser melhor. E muita gente corre atrás e paga caro por isso. Mas não te faz ser melhor. Não é o que você tem que te faz. Você está me entendendo? Isso não te levará para o céu. Então a gente precisa fazer essa gestão na nossa vida espiritual. Do que nós temos. Olha, ele diz assim: você vai vender tudo. Quando você fizer isso e dar aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Porque você vai semear algo importante. E você vai ter um negócio no céu, um tesouro no céu. Porque vai haver um rompimento do seu coração. Porque ele viu que o coração desse menino estava preso nas coisas materiais. Não é diferente do nosso, não. Muitas vezes o nosso coração está preso nas coisas. Preso em coisas. Coisas desse mundo. Naquilo que a gente adquire. Ele falou para o jovem: você vai fazer tudo isso e depois você vem e me segue. Eu já vi muita gente dizer assim: é claro que se aquele jovem fosse vender, Jesus não deixaria ele vender. Aquilo foi um teste. A minha opinião, não foi teste não. Porque Jesus fez uma proposta, a mesma que ele fez para os 12. E a mesma que ele fez para as pessoas que seguiram ele naquela época. Ali era uma proposta real. E para andar com Jesus naquela época, ele ia ter que desfazer de tudo. E não ter mais nada. E seguir no ministério. Porque ali era o ponto de partida da igreja do Senhor. Então ele ia ter que vender tudo? Sim. Ele ia ter que vender tudo. Para seguir Jesus naquela proposta. Para ter o seu tesouro no céu. Porque é isso que nos levará para a vida eterna. Pastor, então eu tenho que vender tudo isso hoje? Não, Jesus não te chamou para andar com ele, porque Jesus já foi.
Ele te chamou agora para ser discípulo. Ele diz para você que você pode ter uma vida abundante. Você pode ter tudo, mas esse tudo não pode roubar Ele de você. Você pode ter as coisas, mas essas coisas não podem roubar o reino do seu coração. Você pode enriquecer, você pode prosperar, você pode conseguir as coisas que deseja o seu coração, mas essas coisas não podem tirar você do propósito, ou do foco, do coração de Deus. Quem está me entendendo? Porque nós temos uma missão, diga assim, uma missão. E a nossa missão é fazer discípulos. O que Jesus disse? Mateus 28. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus disse, que revela o Evangelho de Marcos 16:15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a todos que você encontrar, indistintamente. O que Jesus diz, continuando no versículo do capítulo 16, ele diz assim, esses sinais seguirão aqueles que crerem no nome dele, que crerem nas coisas espirituais. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, beberão coisas mortíferas e não lhe farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o que Deus está dizendo? A nossa chamada nessa terra é fazer discípulo, pregar o Evangelho, expulsar os demônios e curar os enfermos. Esses são os sinais daquele que seguem a Jesus. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos entender isso, porque Jesus fez aquela proposta para aquele jovem, quando viu que ele queria herdar o reino do céu, só botou ele no caminho certo. Qual o caminho? A troca. As coisas desse mundo não nos levará para o céu, são as coisas do céu que nos levará para lá. O nosso tesouro no céu é o reino de Deus. É a gente entender a chamada, é a gente entender que nós não estamos aqui por acaso. Nós precisamos dedicar tudo que temos a Ele, não que Ele vai tirar de nós o que nós temos. Jesus disse assim em Mateus 16, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ele diz, a renúncia não é renunciar o que você tem. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Não renuncie o seu carro, não renuncie a sua casa, não renuncie o seu emprego. Não, ele disse assim, você tem que renunciar a si mesmo, porque o que está dentro de você é o que pode te roubar do reino. Não é o que está fora, mas o que está dentro. O que está fora será benéfico para você, se você aprender a renunciar o que está dentro. A si mesmo, porque no seu coração há vontades, há desejos, há cobiças, que muitas vezes nos roubam da eternidade. Então Jesus diz assim, renuncie o seu interior. Então olhe para dentro de si. Ei, olhe para dentro de si. Olhe para o seu coração. O quanto o seu coração está inclinado para as coisas de Deus. O quanto isso é verdadeiro em você. E ele continua dizendo assim, e tome sobre si a sua cruz. O que ele estava dizendo? A cruz no caminho. Não é porque você veio para o reino, que você conheceu a Jesus, que a sua vida vai ser um mar de rosas, mil maravilhas. Não, Jesus nunca prometeu isso. Ao contrário, ele diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque ele venceu, e você também vencerá. Mas muitas pessoas acham que eu vim para a igreja e as coisas pioraram, eu vim para a igreja e as coisas ficaram difíceis, eu vim para a igreja, eu não sei se esse Deus realmente gosta de mim, será que Deus abençoa? Eu só vejo Deus abençoar o fulano, abençoar o ciclano, mas você não vê as cruzes que o ciclano e o beltrano carrega também. O pastor é uma bênção, mas você não sabe as cruzes que eu carrego. Meus dias não são só de alegria, tem dias de aflição, de angústias,
de reflexão. Então estar com Deus e viver o seu reino é olhar para dentro de si e entender que você precisa morrer um pouquinho mais cada dia para se consagrar a Ele. Entendendo que os dias ruins também são para o seu treinamento, para forjar o seu interior, o seu coração. Quem está me entendendo, diga amém. E aí ele continua dizendo assim, e siga-me, né? Então, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque, eu estou lendo Mateus 16, 24 e 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque Ele quer salvar a sua vida. Então Ele quer dar um norte, Ele quer levar para um caminho e para o outro, Ele quer dar um jeito nas coisas. Ele vai perder a sua vida. E aí Jesus diz, e quem perder a sua vida por amor de mim, e o perder a sua vida por amor de mim, é aprender a olhar para si e renunciar ao que está dentro de você, então você achá-la. Ou seja, quando você abrir o seu coração, valorizar o reino, valorizar a sua chamada, valorizar a presença de Deus na sua vida, reverenciar o que Deus tem para você, você vai encontrar a vida, e viverá a vida que Jesus diz, uma vida abundante. Nós precisamos só entender esse processo espiritual, porque o projeto de Jesus para os seus discípulos é que nós sejamos enviados. Enviados. Ele disse isso em João 20, 21, quando os discípulos estavam presos no quarto, com medo dos romanos, depois da crucificação e do sepultamento, Jesus ressuscitou e apareceu naquele lugar e disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, e Ele veio desse envio, essa foi a missão, Deus enviou o Filho, Ele disse, assim como o Pai me enviou, e deu a Ele autoridade, como Ele diz em Mateus 28, versículo 19 ou 18, toda autoridade é me dada nos céus e na terra, então assim como o Pai me enviou e me deu autoridade, também eu vos envio a vós. E Ele disse aos seus discípulos, naquele momento que eles estavam trancados, Ele disse, há uma missão, vocês serão enviados, vocês precisam ser enviados, vocês precisam cumprir este IT. Mas tem gente que realmente vive trancado nas suas coisas, vive trancado na sua bolha, vive trancada no seu sentimento narcisista, só a sua vida importa. Tem gente que vive trancada com medo, tem gente que tem medo de falar de Jesus, porque medo de ser ridicularizado, ou perseguido, mas Jesus diz, se fores perseguido por causa do meu nome, se alegre, porque é um caminho certo que você está. Mas tem pessoas que têm medo de falar de Jesus, tem pessoas que têm vergonha, não sabe como abordar, não sabe como entrar num assunto, não sabe como, ou não tem coragem de viver isso. Eu quero lhe dizer, igreja, nós vivemos numa bolha. Sabia disso? Eu descobri isso quarta-feira. Eu fui levar a Bia para fazer vestibular lá em São Paulo. Aí eu tive que passar a tarde lá no centro de São Paulo. Tomei um choque. Nós estamos numa bolha. Eu vi um outro mundo lá, achei que estava em Marte. E era só o centro de São Paulo. Mas nós temos que ter coragem. Porque Jesus chamou você para ser enviado. Não se engane. É o propósito que Deus tem para você. Eu já quero ir encerrando. Nós estamos no mês de dezembro. Este mês é um mês de muita festa. Você vai festejar com os amigos, vai fazer amigo secreto, com o pessoal da escola, ou do cursinho, ou do local onde você frequenta, vai fazer confraternização da empresa, então o pessoal do trabalho vão marcar, vai confraternização, vão sentar naquelas mesas, os que não são crente bebem até o tutano, você é crente não vai beber, se espera,
mas você vai estar no meio de muita gente, confraternizando. Não só isso, não só os de fora. Esse mês é um mês em que as famílias que nunca aparecem. Vai lá na sua casa, ou vai lhe convidar, vem aqui, Natal está chegando, ai, coisa tão boa, vamos estar junto, e você vai se relacionar com todo mundo. E aí Jesus me disse assim, no dia 1º, vai lá e fala para todo mundo, que eu os chamei para serem enviados. Esse é um mês que você vai salvar vidas, porque foi isso que ele disse, e é esse que está no decreto, não é isso? Aqui, a hora da minha salvação está manifestada. Esse mês vai se manifestar a salvação nos seus amigos. Esse mês vai se manifestar a salvação nos colegas de trabalho. Esse mês vai se manifestar a salvação no seu familiar, que ainda não se entregou para Jesus, vai se converter. Porque ele vai encontrar você diferente. Ele não vai encontrar em você aquele crente chato, bitolado, aquele crente que fala uma coisa, mas pratica outra. Ele vai encontrar em você uma pessoa séria. Ele vai ver em você algo diferente. Vai ver um brilho em você e falar assim, nossa, tem algo diferente em você. É a presença que você valoriza do reino do Senhor. É a presença do eterno em você. E a chamada que você está entendendo. Posso ouvir um amém? Coloque-se de pé. Quando Jesus disse isso, a autoridade foi me dada. O Pai me enviou. Agora eu envio vocês. E disse que depois de haver dito isso, ele assoprou sobre os discípulos o ruá, a presença, o fôlego de vida, e disse, recebei o Espírito Santo. Ninguém consegue renunciar a si mesmo se não tiver a presença dele. Ninguém consegue anunciar Jesus se não tiver o Espírito Santo. Ninguém consegue viver com Deus se não tiver o Espírito Santo. O que Jesus disse para aquele jovem é o seguinte, filho, você é uma pessoa muito boa, mas para ir para o céu, precisa ter o Espírito Santo. Precisa renunciar às coisas terrenas e valorizar as coisas do céu. Quando você valorizar mais as coisas do céu e menos as da terra, Deus entregará tudo dessa terra para você. Ele quer te dar tudo, mas Ele não quer te perder. Então você precisa entrar no seu coração e observar isso. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Quem aqui tem um familiar ainda da sua casa, da sua parentela, que não se converteu? Ele vai se converter este mês. Vem para frente, eu quero orar por você. Você vai consagrar essa vida dessa pessoa aqui no altar. Isso, e vem, encoste no altar, chegue bem próximo. Você vai colocar diante do altar. Eu sei o que é isso. Na minha casa eu fui o primeiro. Chegue bem próximo, pode chegar assim, bem próximo, para que todos possam chegar. Quem tem, e olha como vocês vêm, você viu como é o desejo? A vontade de ter aquele familiar, vai entrando para que todos possam vir. No corredor tem bastante gente vindo. Sabe o que é isso? Isso. Se você chegar ao máximo, está tudo bem. Não tem nada mais valioso neste mundo. Se eu perguntasse qualquer outra coisa, viria menos pessoas. Mas não tem nada mais valioso nesse mundo que os nossos parentes. E quando nós temos um parente que ainda não se converteu, o nosso coração fica até aflito. Na minha casa eu fui o primeiro a me converter, o primeiro. Ninguém era convertido. E eu queria que muito minha mãe se convertesse. Minha mãe era meio da marabonga, né? Gostava de fazer uma macumbinha aqui, uma macumbinha ali. E arrastava a gente junto com essas coisas. E quando eu me converti, eu falei, minha mãe precisa se converter, porque senão ela vai para o inferno. Ela precisa ir para o céu. E eu busquei por ela. E numa quinta-feira, no culto de quinta-feira, eu estava no altar, e a pastora fez uma chamada dessa, você que tem um parente que quer que se converta, vem à frente. E eu fui à frente, e ali naquele dia, eu determinei, na intercessão, que a conversão ia chegar na vida da minha mãe, e em toda a minha casa.
Porque quando eu me converti lá em casa não podia falar de crente, eu virei um monstro. Quando eu não era convertido, que eu saía toda madrugada, que eu bebia, ninguém falava nada. Quando eu converti, fiquei certinho, larguei a bebida, não saí mais. Agora eu ia para a igreja, virei um monstro. Porque é uma guerra no mundo espiritual. E eu entrei em batalha. Porque o diabo não quer perder esse familiar. Mas você está ativando a promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e toda a casa. Toda a tua casa. Então você ativa a promessa. Só que o mundo das trevas não quer largar. Por isso nós temos que guerrear. E eu quero que você consagre isso. Quando eu fiz isso naquela semana, eu falei, bom, a minha parte espiritual eu fiz. Eu guerreei. Mas eu não podia esperar cair do céu. Eu tinha que fazer outra parte. Qual era a outra parte? Pergunta, qual era a outra parte, pastor? Eu tinha que convidar ela para vir para a igreja. Eu já tinha feito tudo. Orei, determinei. E no final de semana eu disse, mãe, eu gostaria tanto que a senhora fosse na igreja comigo. Aí ela olhou assim e falou assim, eu vou, mas não diga nada para ninguém. Quando eu saí do quarto, o que eu fiz? Obrigado, Senhor. O Senhor já ligou tudo no céu. E naquele final de semana ela foi à igreja. E nunca mais saiu. Uma mulher de oração. Às vezes eu ligo para ela e falo assim, não posso atender, estou na minha oração. Ela não troca nem para falar comigo, não deixa de orar. Mas ora tarde, ora de manhã, ora meia-noite. Se ligar meia-noite não pode, porque ela está na oração. E toca aquele chofar, não sei como os vizinhos suportam ela, filha. Porque ela toca aquele chofar aonde ela está. Mas é uma mulher crente, que se entregou para Jesus. E que mudou toda a história dela. E isso vai acontecer com esse familiar seu. Você crê nisso? Então eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você se introduza em Deus agora. Não sou eu o pastor, não é a pastora, mas é o Senhor na sua vida. É o Espírito Santo. Nada pode impedi-lo. Nada pode impedir desse familiar estar aqui. Nada. Porque você tem um Deus grande que quebra todo o mal. E nós vamos entrar agora em guerra. Nós vamos entrar numa intercessão profética. E Deus vai salvar essa vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos agora. Nós determinamos este momento, um momento de intercessão profético, Senhor Deus. E eu lhe peço agora, aqui, junto com esses irmãos, aqui diante do altar do Senhor. Nós nos estamos diante de Ti, nos rendemos diante do Seu altar santo, Senhor Deus. E declaramos agora, Pai, esse familiar, essa pessoa, Senhor Jesus, que está aqui diante do altar, esse familiar que está agora, ele está intercedendo por ele. Eu não sei se é a mãe, se é o pai, se é o filho, se é o marido, se é a esposa. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece esse coração. Nós consagramos essa vida ao Senhor agora. Nós determinamos, pedimos, ó Espírito Santo, vá de encontro a ele agora, vá de encontro a essa pessoa. Pai, quebra todo o mal. Nós repreendemos agora todo espírito maligno que por acaso está prendendo. Não tem poder, não tem autoridade de segurar essa vida. A promessa já está ativada, porque está aqui um homem e uma mulher que crê. E a tua palavra diz, se crê, toda essa casa será salva. Já está determinada essa promessa. Em nome de Jesus, eu ordeno, espíritos malignos, solte essa vida agora. Solte essa vida onde ele estiver. Pelo poder que é no nome de Jesus. Este mês, essa pessoa encontrará a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos agora. Determinamos, Pai, em nome de Jesus,
nada, nenhum mal vai impedir o seu agir. Nós determinamos agora, Senhor, quebre as correntes, quebre as cadeias, quebre todo o mal. E eu declaro a salvação sobre essa casa, a salvação sobre esse familiar. A salvação está chegando. Será um tempo de alegria. A manifestação da salvação do Senhor chegou. Ela chegou. Está ligado no céu. Está ligado nesta noite. Em 1º de dezembro, o dia que você intercedeu por ele, o dia que você foi profundo, o dia que você entendeu o propósito, você foi chamado para salvá-los, você foi chamado para anunciar a salvação, você foi chamado para expulsar os demônios sairão, não suportarão a sua presença, e a glória do Senhor vai alcançar essa vida, e você se alegrará. Pai, nós ligamos agora, nós ligamos este momento e determinamos a sua salvação em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E assim fará o Senhor. Aleluia. Põe as mãos para os céus. Pai, toda a nossa família está consagrada ao Senhor. Os que são salvos e os que serão salvos, nós consagramos ao Senhor. Nós damos um comando aos céus. Toda a hoste espiritual da maldade, todo o principado e toda a potestade, pode soltar agora em nome de Jesus. Solta. Você não tem direito de segurá-los. Não tem direito de oprimir a nossa casa. Não tem direito de oprimir a nossa família. A nossa família é santa no Senhor. A nossa família está consagrada no Senhor. A nossa família está coberta pelo sangue de Jesus. O sangue que há poder e que há autoridade. Em nome de Jesus, nós declaramos: Espírito Santo, traz de volta aqueles que já são seus, que já o aceitaram, que já o conheceram, mas por qualquer motivo se desviaram. Traz de volta agora, Senhor. Nós pedimos, nós clamamos e determinamos este momento. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida. Põe a mão no seu coração. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Diga assim: que o meu viver seja o seu viver. Que o meu pensar seja o seu pensar. Senhor, agora não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé, vivo no Filho de Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela salvação. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Põe a mão sobre a sua cabeça. Pai, eu consagro a minha mente ao Senhor. Ela não será contaminada nesses dias de festas. O meu coração e a minha mente permanecerá purificados no Senhor. E eu declaro: eu serei neste lugar um discípulo que entendeu a chamada, e eu anunciarei o teu nome a qualquer criatura. Pai, usa-me, Senhor, para salvar uma vida para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.
Estenda as suas mãos. O mundo não se resume em você. Eu ia encerrar, mas deixa eu só concluir. Vocês estão me ouvindo? Escute. Escute. O último mandamento que Jesus disse para o jovem rico diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você for em Êxodo 20, não está essa descrição lá. Essa descrição diz a respeito de tudo. Porque os mandamentos continuam que não cobiçarás as coisas do seu próximo. Nem a sua esposa, nem os seus bens, nada do que ele tem. Mas Jesus não disse sobre a cobiça, disse sobre o amor. Todo aquele que quiser viver a eternidade com Jesus, vai ter que introduzir dentro de você os mandamentos. E o mais importante deles é o amor ao próximo. Se você não se importa, então olhe para dentro de si. Porque entrará no reino aquele que guarda os mandamentos. Se você não se importa, então olhe para dentro de si, porque possivelmente você não deve entender o que é o amor de Deus. Porque Jesus disse, o Pai disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então se importe. E se não se importa, reflita e peça uma mudança ao Senhor, para que te mostre isso. Compaixão. Compaixão. Porque eu tenho certeza que você está perto de alguém que precisa de salvação. E Jesus está torcendo para que você abra a sua boca para salvar essa vida. Amém? Estenda as suas mãos. Pai, obrigado por este culto. Obrigado por este ano. Este é o último culto de consagração de 2023. Já estamos ansiosos para o dia 1º de janeiro, Senhor. Estarei aqui neste altar, consagrando um novo ano. Mas eu quero lhe pedir uma bênção especial sobre o teu povo. Que o teu amor cresça no coração deles. Que a tua graça redentora esteja sobre a vida deles e a consolação do teu Santo Espírito. E o Senhor os surpreenda neste mês de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amo vocês. Deus abençoe.